Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que bom a gente se alimentar com esse louvor. Gostoso demais. Eu tinha uma mensagem aqui falando realmente sobre a cruz. E quando o louvor falava sobre a cruz, o quanto que Jesus amou nós para fazer esse sacrifício tão grande. No meio da semana, meus irmãos, eu já falo qual que é o capítulo que a gente vai falar. Eu falava com Deus, pedindo algo para mim falar para a igreja, quando o pastor pediu para mim trazer uma palavra. A gente que quase não prega, dificilmente consegue chegar, olhar a Bíblia e dizer, é esse texto que eu quero. E eu, falando com Deus, comecei a olhar a Bíblia, comecei no começo a falar de Adão e muitas coisas ali, eu vi que tudo começou ali. E falando, Deus, me mostra. E durante essa semana no meu trabalho, eu trabalhando e pisei num prego. O prego se relaciona à cruz. Eu pensei, Jesus, é isso que você quer que eu fale? É sobre a cruz. Então eu busquei algo sobre a cruz para a gente falar hoje. Que o Senhor possa falar através de mim. Porque de mim mesmo eu não posso falar nada porque não tenho entendimento. Mas se o Espírito Santo falar, eu creio que vocês vão entender qual que é a mensagem. Amém, igreja? Amém. Essa palavra, ela começa em Lucas 23, 34. É uma mensagem de começo, a gente começa a olhar para Cristo, até mesmo não entendendo o porquê que Ele sofre tanto por nós, sendo que naquele dia estava sendo tão judiado. Pessoas, talvez até mesmo algumas que conheciam Ele, que andaram junto com Ele ali, vendo o que Ele fez, talvez estavam ali também, falando contra Ele. Mas, quando Ele já estava naquela cruz, essa mensagem da cruz, o interessante de tudo, que talvez vocês conheçam, a primeira frase que Ele falou quando Ele estava na cruz. O interessante do que Ele fala para Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que nessa hora, para a gente pensar em perdão, pendurado numa cruz, prego em tua mão, prego nos teus pés, machucado, eu acho que já devia ter chegado debilitado quando subiu aquela via que chama de dolorosa, porque deveria ser mesmo. Então eu creio assim que somente o Filho de Deus para dizer assim, olha, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí eu fico olhando para essa cruz e fico pensando, qual é a mensagem que Cristo quer passar falando essas coisas? O que será que Ele quer falar para a humanidade quando as pessoas olham para Ele dizendo, Pai, perdoa? Perdoa. Eu creio que Ele estava querendo passar uma mensagem de perdão para nós. O mal nunca se paga com o mal. Você acha que Ele teria meios de mudar essa situação? Ficar favorável a Ele? Claro que podia. Ele podia evitar todo esse sofrimento. Mas não. Para vocês cantarem hoje para Ele aqui, Ele teve que pagar esse preço. Para vocês sentarem aqui nesse lugar, ouvir essa mensagem, ouvir esse louvor, gritar como esse rapaz estava gritando aqui, Ele me ama. Ele teve que pagar esse preço. Preço de cruz. Não foi um preço qualquer. Foi sangue. Foi sangue para nós chegar aqui hoje. Foi assim que tudo começa naquela cruz ali. O resgate do povo que já estava perdido. Então, eu vejo nessa primeira frase que ele fala o perdão. Mas se você prestar atenção na sequência de tudo o que acontece,
quando Jesus está na cruz, ele estava com dois ladrões, um do lado e o outro do outro. Talvez aquele ladrão, os dois que tiveram a oportunidade de estar lado a lado com o Filho de Deus, eles ouviram o que Cristo falou. Cristo não estava reclamando, ele não estava ali dizendo: maldito será todos esses que vão me crucificar aqui hoje, aquele soldado que me bateram, aquele que rasgaram a minha roupa, aquele que tiraram sorte sobre a minha roupa. Ele não estava falando nada disso, mas ele estava falando assim: olha, Pai, perdoa, mas um cara como vocês teve a inteligência de ouvir e prestar atenção no que ele falou. Tanto é que estavam os dois discutindo naquela cruz lá, sobre se esse cara é de verdade o Filho de Deus, que ele desça daí, se salve nós também. Mas um deles começou a crer, porque Jesus falou para que Deus perdoasse nós. E somente alguém muito bom poderia falar essa palavra. Porque se fosse eu, ou se fosse você, que por muito menos do que isso, você falaria bem diferente do que isso, esse cara notou que somente o Filho de Deus poderia falar um negócio desse aí. Então a segunda frase seria: lembra-te de mim no paraíso. Vamos ver aqui, já acho aqui para nós ver. Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus respondeu para ele, quando no meio de toda essa discussão estava ali. Ele conseguiu falar: olha, esse cara não fez nada, é inocente, mas você, nós que deveria estar naquela cruz. Foi aí que o ladrão começou a olhar: nós dois deveríamos pagar isso, mas ele não, ele é inocente. Então, ouvindo isso, Jesus falou: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Muitas pessoas começam a olhar por essa frase que diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso, e começam a achar que Jesus estaria naquele dia no paraíso com ele. Mas Jesus morreu, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. Essa frase causa polêmica, porque ele falou que naquele dia ele ia estar no céu, mas depois ele falou que não. Quando Maria conversou com ele, falou: não me segure, porque ainda não tive com meu pai. Então quer dizer que ele não tinha subido ainda. Mas a frase, ela é interessante, porque se você olhar, quando ele fala: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. E o que ele estava falando? Por que essa polêmica? Mas ele falou: em verdade te digo, hoje. Quando que ele ia falar para o ladrão? O ladrão ia morrer naquele dia. Então ele tinha que falar aquela hora. Então ele falou: eu falo para você, hoje você vai estar no paraíso, você estará no paraíso. Mas só que muitas pessoas começam a achar que Jesus, que a Bíblia não está batendo o que Jesus falou, porque parece lá quando Maria vai procurar ele no túmulo lá. Mas na verdade é uma questão de vírgula, que algumas coisinhas. Mas o interessante, seguindo todo esse sofrimento de Jesus que ele teve lá, e nessa segunda frase que ele fala, a primeira ele falou em perdão, e a segunda, se a gente olhasse para ele falando, se você imaginasse Jesus falando aqui na cruz, aqui para vocês olhando, Jesus falando sobre todas essas coisas, o que será que ele quer dizer quando ele fala: você vai estar comigo no paraíso? Talvez a gente comece a olhar e dizer: olha, ele está falando de salvação. Ele está falando de salvação. Você acha que aquele cara que estava ali naquela cruz, que roubou, que era pecador, não teve tempo que você tem de chegar para Cristo diante dele, pedir perdão, colocar a tua vida diante dele? E como que Jesus chegou e falou assim: você vai estar salvo, você vai estar no paraíso? Eu acho que talvez a salvação venha a ser uma graça de Deus que você não merece mesmo, e Ele te dá conforme a tua fé, quando você chega e diz: eu creio,
creio que você é filho de Deus. Eu acredito. Você começa a olhar dessa forma, aí a tua salvação, eu acho que ela começa a ter mais certeza quando você começa a pensar desta forma. Mas a conversa ali na cruz de Jesus sobre as últimas frases que ele fala, começa a caminhar de uma forma assim que ele tem uma mensagem para falar. Mas eu creio que para falar com talvez quem já está machucado, pendurado, perdeu muito sangue, está machucado ali, eu acho que é difícil de você ficar falando. Não sei se você já estiver no hospital quando você está doente, você prefere ficar bem quietinho, que ninguém fale com você, que você não... ninguém mexa com você se você estiver passando dor. Eu acho que Jesus estava pensando, olha, eu tenho que falar as minhas últimas palavras para esse povo. Talvez você comece a pensar assim, pô, mas no deserto, aquele meio-dia, vamos dizer assim, quando tudo isso estava acontecendo, Jesus morreu por 3 horas mais ou menos. Eu creio assim que estava calor, né? Imagina você pendurado, machucado, num calor, vamos dizer assim, dos 40 graus, a gente está reclamando aí com 30, 35, um calor de 50 graus, vamos dizer assim, se tudo machucado, mosquito chegando no teu rosto, você olhando para aquelas pessoas, as pessoas dizendo para você, desce daí, você não é o filho de Deus, desce daí que eu acredito. Se você descer daí, eu acredito que você é filho de Deus. Toda essa zombaria, pessoa que cuspiu nele, tantas coisas que passou, mas valeu a pena. Hoje, você está aí, eu estou aqui, nós conseguimos olhar para ele e dizer, Jesus, a gente vai te dar a resposta, como a gente cantou aqui, nós vamos ser a resposta para esse sofrimento. Não vai ser em vão, não vai ser em vão. E nessas palavras que ele falou, ele salvou o primeiro, a mensagem dele salvou a primeira pessoa da cruz, foi um ladrão. Se você prestar atenção nessa mensagem, você vai ver que ali começa já a salvação, começa a ser salva as pessoas. Eu creio que para frente ele vai, cada um que conta essa história vai ganhando novas pessoas, vai vindo mais gente, vai se agregando, vai, a perseguição tira um, aparece 2, tiravam 3, aparecia 6, e foi assim, foi crescendo, chegou até nós, tivemos a oportunidade de ser escolhido para estar aqui. Não foi nós que chegamos diante de Cristo e falamos, Jesus, eu quero te seguir. Pelo menos comigo não foi assim. Tiveram que insistir para mim vir e aceitar. Não era eu que tinha que aceitar ele, era ele que tinha que me aceitar, porque eu estava tudo sujo, eu era assim, eu que precisava dele, não era ele que precisava de mim. Mas aí a misericórdia chega diante, olha, você tem uma oportunidade. Seguindo a palavra, a terceira frase. Essa mensagem ela não é uma mensagem assim difícil, porque são frases que vocês conhecem. Vocês lembram o sofrimento de Cristo? Quando as pessoas assistem aquele filme, ficam chorando. Na minha casa eu não gostava de assistir esse filme, porque minha irmã ficava chorando, minha mãe chorava, todo mundo chorava. Eu ficava pensando, por que eles estão chorando? Mas se eu perguntasse para eles, o que foi que vocês viram? Eles viram o escravo, viram sangue, mas nem ouviram o que Jesus falou, porque eles não vieram comigo. Quando eu cheguei e falei para eles desse Jesus que eu conheci, eles não vieram. Então eu creio que eles não entenderam o porquê de todo esse sofrimento. Mas a terceira frase que Jesus fala, que está lá em João 19, 26 e 27, eu já falei, tanto que esqueci de falar o versículo, o passado, da segunda frase, que ele fala assim, ó, mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe.
o que parece que ele está falando? Ela estava perto de João, do discípulo, do apóstolo João. E João não era filho dela. E por que será que ele estava falando? Filho, eis aí a tua mãe. Mas Jesus, que estava vendo Maria ali, não chamou ela de mãe. Por que será que Jesus não falou, olha, mãe, olha aí o teu filho. Filho, olha aí a tua mãe. Mas Jesus chamou Maria de mulher. Mulher, pode olhar na Bíblia de vocês que ele não está falando mãe. Ele está chamando de mulher. Me parece que Jesus estava passando uma outra mensagem dessa forma aqui, que dificilmente, às vezes, a gente consegue olhar de uma forma assim, a não ser que Deus te revele o que Jesus queria falar naquela hora tão difícil, para que ele pudesse ainda olhar para Maria e dizer, mulher, esse aí é o teu filho. Ele estava preocupado com ela. Olhando assim, me parecia que não tinha mais irmão de Jesus ali. Só estava Maria. Será que Jesus não tinha mais parente? Será que Jesus não tinha mais irmão? Será que Jesus não tinha ninguém? Será que ele era sozinho? Ele andou 3 anos o ministério dele ali. Será que ele era sozinho? Será que não tinha ninguém para ficar dizendo, Jesus, estamos com você, nós estamos juntos, como diz os dias de hoje, estamos juntos, Jesus. Pedro falou, se preciso, eu dou minha vida por você, eu dou minha vida. Jesus falou, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Talvez hoje nós batamos no peito de olha, eu sou cristão, fui escolhido por Deus, por Jesus, a minha vida eu dei a Cristo. Quantas promessas fizemos já? Muitos. Essas cadeiras são testemunha de muitos que chegaram aqui e fizeram essas promessas. E hoje, onde eles estão? Onde é que estão essas pessoas? Olhando para Jesus lá, falando isso para a família dele que estava só a mãe. Parece que a mãe não abandona o filho nunca, né? A mãe não abandona. José, que era pai de Jesus, eu creio que talvez pela idade que Jesus estava, acho que já tinha morrido, porque não fala muito de José. Mas a mãe estava lá. Os irmãos, não sei onde é que estavam. Um discípulo estava junto, chamado João. Quando ele falou assim, filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele dia, o apóstolo João pegou Maria e ela se tornou parte da família dele. Então, quer dizer, esse DNA que nós temos como chamar, paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Será que de verdade a gente está falando isso para o irmão? Quando a gente chega, sabe essa família em Cristo que a gente tem? A gente está ali na porta, meu irmão, paz do Senhor, tem uma semana abençoada, vai com Deus. Será que essa é verdadeira, o que a gente está dizendo? Ou a gente tem isso como obrigatório, ficar ali na porta? Ou dizer assim, ó, se eu não falar isso para o meu irmão, ele vai ficar bravo comigo. Mas Jesus falou que nós somos irmão. Vocês lembram que Jesus, uma vez ele foi, a família dele mandou chamar ele, fazia, talvez, acho que uns dias que ele não parecia em casa, estava ensinando um pouco. A família dele chegou lá, se não podia chegar na casa, era muito apertado, e mandaram chamar ele. Falaram para Jesus, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Jesus parou. Alguns pregadores falam que Jesus parou, olhou por cima de todo aquele povo. Olhou num, olhou no outro e falou, olha, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que obedecem o meu Pai. Então quer dizer, nós se tornamos irmão por esse motivo. Se nós não obedecemos totalmente, a gente está, pelo menos, tentando a chegar no máximo que a gente pode fazer. Dizer a Deus, ó Deus, eu sou um pecador.
faço tanta coisa errada. Eu quero fazer o bem, mas quando eu quero fazer o mal, parece que é mais fácil. O Paulo falou isso, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, esse quando eu vejo, já fiz. E assim continua Jesus falando: perdão, salvação, família, cuidado. Vamos dizer assim, vamos falar assim, cuidado um com o outro. Essa mensagem que ele vai falando, ele fica pensando na humanidade, mesmo pendurado naquela cruz. Como é que pode um amor tão grande desse para chegar ali na ponto de estar sofrendo tanto? Eu vejo uma questão de agonia naquela cruz ali, ele olhando para esse povo, ele diz: Pai, perdoa eles, cuide dela, cuide de Maria, cuide de João, ladrão, você vai estar salvo. É uma mensagem assim que eu não consigo entender, esse amor que eu não consigo nem mesmo perdoar o meu irmão, que me faz coisa tão mais pequena do que isso, não me causa mal nenhum. Às vezes uma cara feia já é suficiente para me dizer assim: você, longe de mim, prefiro sentar aqui agora. Se vocês sentam para cá, eu sento para cá. Que coisa! Será que nós estamos aprendendo com esse sofrimento? Nós aprendemos alguma coisa com esse sofrimento, né? Porque a gente olha para ele e talvez como seguidor, imitador dele, o que será que a gente faz? Faz alguma coisa que agrada a ele, né? Essa palavra é interessante porque muitas vezes ela me dá uma chicotada tão grande. Eu fico pensando: Jesus, eu não sou digno de vir falar sobre cruz, porque como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar? Eu não sei perdoar, eu não perdoo. Como é que eu vou falar? Jesus, eu não consigo. Aí que começa a doer o coração de saber que Jesus sofreu tanto e eu não entendi nada. A quarta frase que ele fala: Deus viu, por que me desamparaste? O porquê me abandonaste, em algumas Bíblias. Olha, parece que ele estava sozinho mesmo, mas não abandonado por Deus. O ser humano abandonaram ele, mas Deus não. Mas o que separa o homem de Deus é exatamente o pecado. E naquele dia, todos os pecados do mundo, é como se fosse lançado um laser nele lá, falou: vai ser tudo em você agora, Jesus. Tudo, você vai receber o pecado do mundo inteiro. Talvez o nosso pecado ainda, os que vão vir, eu não sei como que aconteceu, mas vai ser tudo em você. Tudo, você vai, a partir de agora, todo o pecado você vai levar com você. Talvez por isso que houve escuridão. Talvez veio o pecado como uma nuvem que escureceu o céu. Mas Jesus, estando ali, forte, no propósito que ele fez, quando ele falou, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele, mas se não fosse feita a vontade de Deus, eu creio assim que Deus falou: Jesus, é o único jeito de nós salvar essa criatura que eu fiz, esse chamado ser humano desobediente, só faz coisa errada, como Deus falou para Moisés: Moisés, eu estou a ponto de exterminar todo esse povo e começar uma nova geração através de vocês, porque um pouquinho que eu tiro o olho deles, olha o que eles estão fazendo já. Andaram tanto tempo lá de escravo no Egito, saíram, reclamaram lá no deserto. Deus mandava uma nuvem de dia para fazer sombra para eles não serem queimados pelo sol, uma coluna de fogo de noite para que eles não passassem frio, maná, comida, tudo que eles precisavam Deus dava, mas mesmo assim murmuravam, andavam reclamando. Deus falou: olha, Moisés, mandaram Moisés reclamar para Deus lá, falar de novo: Moisés, eu tenho uma coisa para você falar para esse povo. Talvez Moisés falou: bom, já tem agora maná, já tem a nuvem, já tem a coluna, vai vir coisa boa agora, né? Melhor que tudo isso. Manda esse povo marchar.
mesmo, com sol, com frio, vai ser desse jeito. Se quiser, quem quiser volte, vamos dizer assim, né? Porque para trás está vindo o soldado do faraó, para frente vai ter o Jordão. Marche, escolha um lugar para vocês irem, porque a partir de agora, Deus acho que estava já no coração pensando, eu tenho que dar um corretivo nesse povo aí, que tanto reclama. Moisés foi receber os 10 mandamentos e quando desceu lá, o pessoal estava com um bezerro de ouro. Você acha que nós aprendemos alguma coisa com o sofrimento? Será? Me parece que não, né? Deserto parece que não forja. A gente está até acostumado a falar assim, ó, estou passando um deserto, mas é Deus me moldando, me fazendo eu ver as coisas. Eu não sei quantos anos você tem que ficar no deserto, porque o povo ficou quase, uma geração inteira morreu lá no deserto e não aprenderam. Será que Deus tem que me dar um deserto para mim passar o resto da minha vida para mim dizer, olha Deus, estou aprendendo, estou errando, mas estou aprendendo. Você está vendo, né? Agora estou reclamando menos, já estou dizendo, olha, obrigado pelo teu maná, obrigado aí pelo cobertor que está me aquecendo, obrigado aí pelo boné que está me, por causa do calor, estou aprendendo a ser grato. Mas não, continuando aqui na palavra de Deus, eu vejo que Jesus, quando ele falou isso sobre ser abandonado, desamparado, todos esses pecados que veio sobre ele tem sobre aquela profecia de que maldito era o homem que fosse pendurado no madeiro, se fez maldito por causa de mim, por causa de vocês que chegaram aqui hoje na igreja. Eu me surpreendi com o louvor de vocês, sinceramente, dizendo, eu fui além da minha imaginação, dizendo, Deus, é você que está cantando, nós somos esse coral aqui da tua igreja, aqui, ajuda-nos a fazer esse louvor ficar ainda passado de viagem do céu até se for preciso, mas estava muito bom. Então eu fico pensando, o preço para que esses jovens dissessem, olha Deus, olha Jesus, Senhor, me capacita, unja meus pés para que eu possa, onde eu for, leve o teu evangelho, não pregando, mas cantando, que seja a minha mensagem seja falada, seja cantada. Aí Deus fala, olha, você precisa ir além dessa unção nos teus pés, na tua voz. Você precisa da minha armadura completa. Você precisa da minha armadura completa, porque é grande o preço, às vezes, para a gente servir a Cristo, pequeno comparando com o que Ele fez, mas a gente vai em frente para dizer para Jesus, Jesus, aquele dia parecia que você estava sozinho, mas hoje você não está mais. Conte comigo, que tal se você falasse para ele, conte comigo, batesse no teu peito, conte comigo, e ele disse, olha, valeu a pena, aquele escravo passaria tudo de novo por você, a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. É assim que a Bíblia fala, você vale mais do que o mundo inteiro, o valor que você tem. Se você soubesse o valor que você tem, você diria a Deus, Deus, como que você me fez tão precioso desse jeito? Você é precioso, você tem um valor inestimável, no lugar certo. No lugar certo você tem um valor inestimável. Que a gente possa olhar por mais essa frase que Jesus falou, nesse tempo de agonia dele ali na cruz, que ele estava pendurado. Mas a quinta frase que ele fala, me parece que ele está mais para o lado humano dele, falando, tenho sede. Eu tenho sede. Imagine você pendurado numa cruz, já perdeu muito sangue. A perda de sangue dá sede na gente. A gente precisa repor o líquido no corpo. Eu creio que Jesus, para ele
esse lago humano e por esse sol quente. Foi isso que ele sentiu como homem. Eu tenho sede, que ele exclamou lá na cruz. Eu acho que você pendurado, se você força teus pés para afrouxar teu braço, para que teus braços parem de se puxar teu corpo, a dor fica insuportável nos teus pés. Se você puxa teu braço para poder os teus pés serem aliviados, eu acho que a dor fica insuportável nas mãos. Eu posso falar para vocês um pouquinho dessa dor de prego, que um prego comparado com aquele que não é nada, mas é insuportável pisar no prego. Eu furei minha mão num prego uma vez, trabalhando numa obra em Curitiba, bem no palmo da minha mão, quase no lugar daquele que Jesus fez aquele buraco. Mas foi um buraquinho tão pequenininho. Isso foi na hora do almoço, por mais ou menos 1 hora. Eu falei com o meu patrão, ele foi lá e falou: compra remédio aqui na farmácia. Fui lá, comprei remédio, tomei remédio, passei pomada. Eu imaginei que já ia passar aquela dor. Era no inverno e estava 3 graus abaixo de zero, Curitiba aquele dia. A sensação. Eu fui deitar, 6 horas eu estava deitado, pensei, eu vou deitar que já vai começar a parar de doer. Cobria a minha mão, doía, descobria, põe no frio, pensei, agora vai melhorar. Doía mais, e aquela dor, até que eu fui no médico, por causa daquele buraquinho do prego. Cheguei lá, o médico abriu, cortou, e deu os remédios, injeção, tudo certinho, e eu voltei para casa. Fui atendido meia-noite lá no hospital, mas valeu a pena. Eu fico pensando, imagina o tamanho daquele escravo que era, que dor que era, comparado com essa minha que eu achei terrível. Agora eu fico pensando, Jesus, ele não tinha pecado, ele não devia estar lá. Era eu que devia estar lá, mas ele estava lá passando tudo aquilo por minha causa, por causa de vocês também. De repente eu fico pensando, não tem ninguém para dar um pouquinho de água. Será que um pouquinho de água aliviaria a situação dele? Será que um golinho de água iria aliviar o sofrimento de Jesus? Que quando ele chegou a ponto de dizer, tenho sede. Eu tenho sede. Eu creio talvez abatido, olhando para baixo para algumas pessoas, dizendo, me dá um pouquinho de água. Eu tenho sede. Que será que, qual é a reação daquelas pessoas? E quando ele fez essa pergunta, que ele pediu essa água, o que será que essas pessoas, por que será que o guarda, em vez de dar essa água que ele tinha, ele ia morrer do mesmo jeito? Não deu essa água para ele. Por que será que quem que leva vinagre em cima de uma montanha, por que será que tinha vinagre naquela hora lá que Jesus estava sendo condenado lá à morte? Por que será que alguém levou vinagre? Eu fico pensando, tudo estava certo. As profecias tinham que ser cumpridas. Tem um salmo que fala, eu acho que no Salmo 68, ou no Salmo 22 também, parece que fala, pedi água, me deram vinagre. Para comer me deram fel, para beber me deram vinagre. Me fala que os meus ossos, eles estavam esticados, a ponto de poder contar. Ele estava tão esticado naquela cruz que os ossos dele estavam aparecendo. O ar dele não tinha mais no pulmão, estava puxado. E esse salmo fala, é tão antes de isso acontecer, mas fala exatamente o que aconteceu. E eu fico pensando, para que se cumprisse essa profecia de que ele ia tomar vinagre, que ele ia pedir água e iam dar vinagre, aquele barco de vinagre estava lá. Isso é por mim, é por você, todos nós, todo esse sofrimento, por todos nós. Será que nós valemos tudo isso? Será que a gente faz Jesus olhar para nós e dizer, olha, eu olho para essa igreja de Palmeiras, como eu me alegro com ela. Eu vejo, eles entenderam tudo aquele sofrimento que eu fiz.
Eu vejo que quando eu falei em perdão, eles perdoam também. Quando eu falo em salvação, eles buscam a salvação. Quando eu falo em cuidado, eles têm cuidado um do outro. Eles aprenderam tudo. Que maravilha! Jesus olhando sentado. Não, André, assim? Que maravilha essa igreja! Todas as igrejas. Estou falando de todas as igrejas. Nós vivemos como irmão, como uma família. Somos irmãos em Cristo. A família de Cristo, aquela que compartilha o pão e a palavra. É isso que Jesus estava buscando e tentando passar essa mensagem o que ele queria que nós fôssemos. Depois de tudo esse sofrimento que Jesus passou, até que enfim uma palavra interessante. No meio de tantas coisas, uma palavra de vitória, no meio de tanto sacrifício. Ele fala: está consumado, está pago o preço por vocês, está pago. Foi grande, difícil, mas está pago o preço, está consumado. Vocês são meu agora. Imagina assim, quando todos olhavam para ele, quando ele falou: está consumado, terminou, paguei o preço. Eu creio que as pessoas não entenderam direito, que naquele momento todos pertenciam a ele. Todos, até mesmo aqueles que estavam maltratando ele. Todos. A partir dali, um recomeço. Aqueles que entenderam, eu creio que mais tarde, nessa pregação que os discípulos faziam, foram se ajudando. Pedro batizava 3.000, dali aqueles 3.000 se espalhavam. Dali 3.000, era de cabeça em cabeça, um contando para o outro: olha, aquele Jesus era de verdade o Filho de Deus. Nós matemos o Filho de Deus. Nós crucifiquemos. Eu creio que eles estavam sentindo o coração entristecido quando sabiam dessa notícia. O Espírito Santo cutucava: vocês erraram, vocês tiraram a vida do inocente. Então, dessa forma, eu vejo assim, quando ele fala que pagou o preço para você estar aqui, dê valor nessa hora que você vai sentar aqui, vai louvar, vai ouvir a palavra, vai tentar entender muitas vezes a mensagem que o pastor vai passar, que o pregador vai passar, que nós estamos à disposição de Cristo para levar a obra dele adiante. A obra nunca parou, ela nunca parou. Toda a vida Deus vai levantando pessoas, Deus vai levantando as pessoas. Tentaram terminar com a Bíblia, nunca conseguiram. Tantas coisas aconteceram, mas a palavra de Deus permanece. Ela vai renovando, sendo renovada. Eu creio que um dia vai cumprir uma profecia de Joel, que fala: o homem, ele andará de um mar ao outro, à procura da palavra de Deus, mas não vai encontrar. Talvez o que fique vai ser aquilo que a gente aprendeu com Cristo. Eu vou falar um salmo, ela fala outro, ela fala outro. As Bíblias vão estar na nossa cabeça e no nosso coração. Cada um de nós vai saber um pouco. Lógico que ninguém vai decorar a Bíblia inteira, mas eu creio assim que nós vamos ter grandes lembranças, porque um dia nós abrimos essa Bíblia, um dia nós vimos, mesmo que seja uma semana assim, a gente abre, outra semana não, um mês sim, né? Às vezes um mês não, e aí vai, mas no nosso coração sempre tem algumas palavras que ficam. Uma vez eu tinha decorado 5 salmos, mas passou o tempo, eu comecei a achar que já estava suficiente. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci 3, só sei 2 agora. Então, para você guardar aquilo que Deus te mostra, ou te ensina, você precisa sempre estar junto dele, conversando com ele, olhando a palavra dele, dizendo:
Deus, o preço que você pagou, tudo que eu faço, eu sou um servo inútil ainda. Sou inútil. Às vezes a gente faz algumas coisas, né? Faz algumas pequenas coisas e diz, olha Deus, está vendo eu fazer isso? Está vendo? Olha, você é um servo inútil. Não fez mais que a tua obrigação. Você ajudou o teu semelhante. Você foi criado para louvar a Deus. Você foi feito para um propósito. Quando Jesus falou, vão, leva o evangelho por toda parte, nós estávamos nessa lista aí. Aqueles que daquele tempo já morreram, veio nós. O tempo é o nosso agora. Agora, quando vocês estão aí cantando, já veio muitos cantores antes de vocês. Muitos pastores passaram na igreja, já foram. Muitos sentaram nesses lugares, já foram também. E assim vai. O povo vai sendo renovado. A palavra de Deus é renovada. E cada vez mais vai mais longe a palavra. E assim, eu vejo que o sacrifício foi valendo a pena. A última frase de Cristo. A última frase que ele falou, depois de tudo que ele passou, eu creio que estava na hora de um descanso. Eu creio que Cristo estava pensando, chegou a hora de dar uma descansada, pelo menos uns 3 dias, né? Ele falou assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele dá um suspiro e eu acho que vou descansar um pouquinho. Vou deitar uns 3 dias para esquecer tudo que me fizeram. E olhando por essa frase dele, diz que os judeus até hoje ensinam as crianças, Deus te pequenininho, quando vão dormir, dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Virou uma oração, essa última frase de Jesus. Interessante que se a gente pudesse dizer também para ele, todos os dias, Pai, minha vida é tua, o espírito é teu, o que eu tenho, tudo que tenho, eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho, foi Ele que me deu. Tenho uma família, foi Ele que me deu. Tenho uma casa, não é a casa do meu sonho, porque o homem ele nunca está contente com as coisas, mas foi Deus que me deu. Tenho um carro, agora tem 2, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, mas só que não é por isso que eu estou na igreja, não é porque Deus me deu ou porque Ele me tirou. O meu objetivo foi esse sofrimento. Ele me amou primeiro, depois que Ele me deu essa oportunidade de chegar diante dele e dizer, Jesus, entrega a minha vida para você, faça do teu jeito, você é muito mais inteligente do que eu, tudo que você faz é bom, me conduza em verdes pastos, como diz o Salmo, me ensine a poder te agradar, me ensine a eu não perder o meu foco, me ensine a eu trilhar um caminho que seja reto. Eu tenho tão pouco tempo para ficar aqui nessa terra, como que posso me distrair tanto com as coisas, sendo que Deus me pôs aqui com um só objetivo, sou um peregrino, sou passageiro só aqui, eu não sou nada, estou de passagem que está falando para mim. Aproveita teus dias para fazer aquilo que você foi proposto a você. Agora eu estou desviando, o meu olhar está para todo lado. Eu estou achando tão interessante essas coisas que estão sendo inventadas nesses dias. Olha, eu já não tenho mais tempo. Eu nunca gostei de celular, até agora estou começando a ficar mexendo naquele celular quase todo dia. Todo dia eu sento no sofá e pego um celular lá, mas eu não gosto muito de ver coisa de Bíblia, assim, sabe, no celular.
eu gosto de ver outras coisas que parece que é mais interessante, e daí eu fico olhando questão de guerra, jornal, todas essas coisas, mas eu poderia usar isso como benefício, né, também. Dizer, Deus, que bom que eu agora posso acessar aquele pregador que eu nunca vi falar na minha vida, estão falando algumas coisas aqui, já eu posso ouvir uma mensagem. Por que será que a gente não tem esse atrativo pelas coisas de Deus? Por que será que tão pouco jovem se interessa a fazer as coisas para Deus? Se o jovem que tem força ainda se interessa tão pouco, imagina nós que trabalhamos às vezes o dia inteiro nesse sol escaldante, sentando tijolo, batendo massa em cima de telhado, chegamos em casa só pensando em sentar, dá vontade de pousar em cima do telhado quando a gente está fazendo lá naquele sol quente lá, chegamos em casa, imagina ter que vir no culto. Se tem ânimo para fazer isso, tem que valer a pena aquele sacrifício. Você tem que deixar de lado muitas coisas. Nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Deixa a tua canseira de lado. Deixe muitas coisas que você faz. O que Jesus falou? Falou, olha, Marta, você está preocupado com teus afazeres, com muitos afazeres. Porém, Maria escolheu a melhor parte que não será tirada dela. Talvez nosso coração esteja assim, tem muitas coisas para fazer. Mas, porém, uma delas poderia estar em primeiro lugar na nossa vida. Que a gente pega essa mensagem, põe em primeiro lugar aquele que deu a vida por nós, sofreu, padeceu, foi humilhado, para que eu chegasse aqui nesse dia e dissesse, olha, obrigado, Jesus, pela oportunidade que você me deu. Obrigado, Jesus, porque se não fosse esse sacrifício, eu estava perdido. Você foi uma ovelha que ele resgatou. Você é aquela ovelha que ele falou assim, eu vou buscar aquela que está quebrada, aquela que está doente, aquela que está perdida. Não sei que tipo de ovelha você é, mas você é uma delas. E se ele te buscou, algo de tem para a tua vida. Entrega tudo que você tem nas mãos dele e diga, você está no controle. Tanto que eu te sirva. Eu ouvi uma frase uma vez que eu não me esqueço. Alguém disse, Jesus, por favor, não se esqueça de mim. Essa frase eu escrevi na minha Bíblia. Alguém pedindo para Jesus que ele não esquecesse dela. Mas a minha resposta é que você também não esqueça dele. Que assim vamos andar junto. Todos os dias que Deus deu para nós, que a gente possa correr a carreira que foi proposta, combater o bom combate, guardar a fé. Amém? Vamos ver. Eu vou orar. Então, vamos orar? Senhor Deus Eterno Pai, neste momento, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui na tua casa, ouvir a tua voz, poder conversar contigo, se reunir com a igreja, compartilhar a palavra como uma família em Cristo. Que teus ensinamentos, Pai, sejam guardados em nosso coração, que a gente possa relembrar cada dia do teu sofrimento. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, que sabemos que somos pecadores, muitas vezes se abalamos com qualquer coisa, enfraquecemos na fé, tropicamos, caímos, mas sabemos que o Senhor está pronto a nos ajudar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas para fazer louvor, para pregar, capacita, Pai. Sabemos que muitas vezes entramos na brecha que o Senhor nos dá, mas é o Senhor que capacita. Obrigado, Deus, porque o Senhor
me usou como um instrumento esta noite para que eu pudesse falar algumas palavras em teu nome. Que o Senhor possa estar levantando mais jovem, que o Senhor possa estar no controle de tudo que vai acontecer na tua igreja, não somente nessa, mas em todas as igrejas eu coloco em tuas mãos, para que o Senhor possa se agradar de todos nós. Obrigado, Deus, por esse dia, que a gente possa sair daqui alimentado, que a gente venha a ser um instrumento, que a gente venha a ser portador da tua palavra, onde quer que a gente vá, a gente possa falar, que o Senhor nos dê autoridade para falar, que a gente venha falar com conhecimento e sabedoria, para que a gente possa ganhar novas pessoas, novas almas para a tua obra. Sabemos, Pai, que a colheita está chegando. O campo está amarelando, Senhor. O Senhor tem nos falado. Muitos avisos que o Senhor está voltando, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem alertado desta forma. Não deixe, Pai, que a nossa fé diminua e que a gente venha e possa colocar cada dia mais azeite em nossas lamparinas, para que quando o Senhor nos chamar, quando o noivo chamar a igreja, a gente possa estar pronto, Pai. Obrigado, Deus, porque nesta noite o Senhor me escolheu para estar aqui na tua casa. Que o Senhor cuide de cada família que está aqui, cada jovem, cada pessoa que aqui entrou, Pai, que não venha sair daqui como entrou, mas que venha sair mais alegre, mais contente, com mais esperança, mais fé, sabendo que o Senhor, Pai, pode todas as coisas. Se é algo, Pai, que atrapalha alguma pessoa de se aproximar do Senhor, de fazer a tua vontade, Pai, que a gente está colocando diante do Senhor, no teu altar, para que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Pai. Que o Senhor possa, Pai, levar também nós em segurança para nossas casas, que o Senhor possa colocar teus anjos, que eles estejam com as suas espadas desembainhadas, para que possam pelear contra qualquer coisa que venha a ser, contra qualquer um de nós aqui, Pai. Essa é a minha oração em teu nome, Jesus. Amém.